Olá galera, aqui é o Gabriel. Hoje eu lhes trago mais um vídeo de SCP. Hoje eu lhes trago um SCP interessante que é basicamente um planeta com características diferentes da Terra, que habita várias anomalias estranhas. Então hoje eu lhes trago o SCP-3003. Então já deixa o seu like e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e compartilham esse vídeo com seus amigos. Mas então é isso, bora pro vídeo. SCP-3003. Nome do objeto: o fim da história. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção: pessoas com autorização apropriada podem visualizar o documento 3003, NRK, anexo, para acessar a diretiva de contenção do SCP-3003 e os planos para contenção futura. Amostras de SCP-3003-1 e -2 são mantidas na área de pesquisa biológica 12, junto com várias outras espécies de SCP-3003. SCP-3003-3 concordou em designar um grupo, o Comitê de Contato e Pesquisa da Terra, como o principal ponto de contato para a Fundação. SCP-3003-3 concordou ainda em operar portais para SCP-3003 apenas em qualquer um dos vários locais especificados pela Fundação. Em troca, a Fundação designou o grupo de trabalho SCP-3003 como o principal ponto de contato de SCP-3003-3 e concordou em envidar todos os esforços necessários para preparar a Terra para a introdução de SCP-3003-1. De fato, não há esforços para disseminar SCP-3003-1. SCP-3003-3 deve ser levado a acreditar que a Terra está contaminada por um agente desconhecido que torna SCP-3003-1 estéril e torna humanos nativos da Terra incapazes de hospedar SCP-3003-1. A introdução do conceito de mentira em SCP-3003-3 é proibida, seja diretamente ou enganando um membro de SCP-3003-3 em circunstâncias em que a mentira possa ser facilmente descoberta. A Força-Tarefa Móvel SAMEC-7 foi encarregada de se incorporar aos projetos de pesquisa operados por SCP-3003-3, a fim de atrasar pesquisas, falsificar informações sobre a Terra e realizar pesquisas secretas sobre SCP-3003-4. Vários membros também estão conduzindo pesquisas antropológicas sobre SCP-3003-3. Consulte o regulamento da Força-Tarefa Móvel SAMEC-7 para mais detalhes. Membros de SCP-3003-3 integrados a projetos de pesquisa operados pela Fundação devem ser monitorados de perto e não têm permissão para deixar as instalações da Fundação ou acessar representações não autorizadas da sociedade humana. Os protocolos descritos em prevenção da propagação de espécies invasoras não anômalas durante contato interplanetário, terceira edição, devem ser seguidos por todas as partes quando o SCP-3003-4 estiver ativo. Protocolos de desinformação são colocados em prática para propagar a crença entre a comunidade científica de que IP-56948 não tem um sistema planetário. Descrição: SCP-3003 é um planeta do tamanho da Terra que orbita IP-56948, uma estrela de tipo G da sequência principal localizada a 208 anos-luz da Terra. Diversas anomalias dignas de nota estão localizadas em SCP-3003, as quais foram atribuídas subdesignações apropriadas. SCP-3003-1 é um organismo semelhante a um besouro nativo de SCP-3003 que parasita humanos quando infectado por SCP-3003-2. SCP-3003-2 é um micro-organismo semelhante a uma ameba que infecta humanos e SCP-3003-1, afetando o comportamento de ambos. SCP-3003-3 é uma civilização tecnologicamente avançada em SCP-3003, composta por toda a população nativa de SCP-3003, de 30 bilhões de humanos.
todos estão parasitados por SCP-3003-1. SCP-3003-4 é um dispositivo que permite a criação de um portal transitável entre SCP-3003 e a Terra. Os componentes do SCP-3003 são descritos com mais detalhes abaixo. SCP-3003. SCP-3003 é 3% mais pesado que a Terra, tem um período de rotação de 30 horas e órbita Y 56.948 a uma distância de 0,9 UA. A amplitude térmica na superfície é comparável à da Terra, com a maior parte da massa terrestre do planeta, compreendendo 40% da área total da superfície, abrigando extensas habitações de SCP-3003-1 e -3. A maior parte do restante da superfície de SCP-3003 foi alterada para abrigar SCP-3003-1 e -3, direta ou indiretamente. SCP-3003 possui uma biosfera bioquimicamente compatível com a da Terra, embora nenhum organismo conhecido, além dos humanos, seja nativo de ambos os planetas. Quase todos os processos biológicos encontrados na Terra também são encontrados em SCP-3003, e vice-versa. A análise genética da vida em SCP-3003 sugere a presença de um único ancestral há aproximadamente 3,1 bilhões de anos, com a vida subsequente, incluindo humanos, evoluindo naturalmente. Suspeita-se, mas não se confirma, que isso seja resultado de alguma propriedade anômala do próprio SCP-3003. A maioria das espécies nativas de SCP-3003 que não eram propícias à disseminação de SCP-3003-1 foram eliminadas por SCP-3003-3 nos últimos séculos. O risco de introdução de espécies invasoras de um ambiente para outro é abordado pelos procedimentos de contenção atuais. Isso já foi evitado para macro-organismos. A presença de micro-organismos invasores não foi descartada. Fenômenos anômalos além daqueles discutidos neste documento não foram descobertos em SCP-3003. O Comitê Governante de SCP-3003-3 negou qualquer conhecimento de fenômenos anômalos. Para obter informações biológicas e anatômicas detalhadas sobre SCP-3003-1, consulte o documento 3003-1 a 0AD-11. SCP-3003-1, chamado de Marcy por SCP-3003-3, compartilha várias características notáveis com besouros. Um plano corporal bilateral, um exoesqueleto quitinoso, 6 pernas, asas e uma carapaça endurecida. Espécimes adultos variam de 2 a 3 centímetros de comprimento. SCP-3003-1 são capazes de secretar uma fibra proteica semelhante à seda de aranha, conhecida como seda, por um orifício em seu abdômen, além de criar um fluido cáustico que reveste seus corpos como um mecanismo de defesa. Em condições naturais, SCP-3003-1 se reúne em bandos de cerca de 1000 indivíduos que passam a maior parte de suas vidas no ar, alimentando-se de análogo semente de vários organismos sésseis altos. A reprodução sexuada ocorre no ar, com os filhotes do bando sendo carregados por vários membros em um grande objeto semelhante a uma bolsa até a maturidade. Na natureza, a expectativa de vida de SCP-3003-1 é de cerca de 15 anos. A infecção por SCP-3003-2 altera drasticamente o comportamento de SCP-3003-1. Os espécimes afetados deixam de se comportar socialmente e desenvolvem um ferrão pontudo de 3 centímetros de comprimento na cabeça. Após o anoitecer, SCP-3003-1 procura humanos e, usando esse ferrão, injeta no indivíduo um poderoso agente paralisante que diminui a força da contração muscular. SCP-3003-2 também é injetado durante esse período, com seus efeitos neurológicos ocorrendo em até 7 minutos. Ao longo de 3 minutos, o SCP-3003-1 secretará um fluido cáustico de seu ferrão que permite a criação de um orifício no corpo do hospedeiro ligeiramente maior que o espécime. SCP-3003-1 então entrará nessa cavidade e assilará por todos os lados com cicato.
SCP-3003-1 absorve nutrientes e expele resíduos, e SCP-3003-2 através da barreira de silicato, que interage com a corrente sanguínea tanto do espécime quanto do hospedeiro. A expectativa de vida nesse estado é de cerca de 3 anos, desde que o hospedeiro esteja com boa saúde. SCP-3003-1 ocupa cerca de 30% da massa terrestre de SCP-3003, principalmente em diversas reservas estabelecidas por SCP-3003-3 em todo o planeta. Essas reservas contêm ecossistemas artificiais desprovidos dos predadores naturais de SCP-3003-1 e que contêm alimentos abundantes, além de outras espécies introduzidas para manter o ecossistema em SCP-3003-2 é um organismo unicelular eucariótico nativo de SCP-3003. Vários parentes evolutivos próximos foram identificados. Essas espécies parasitam SCP-3003-1 e outros organismos relacionados, causando alterações comportamentais e fisiológicas. Nenhuma delas apresenta propriedades anômalas. O ancestral de SCP-3003-2 provavelmente era um organismo semelhante. SCP-3003-2 se espalha para SCP-3003-1 por contato físico e para humanos por introdução na corrente sanguínea. Em humanos, SCP-3003-2 coloniza o tecido nervoso dos lobos frontal, parietal e temporal, transformando-se em células semelhantes a neurônios que formam vias neurais funcionais. Nesse estado, as células de SCP-3003-2 não se reproduzem. Os principais efeitos da infecção por SCP-3003-2 são desenvolvimento de uma obsessão pelo bem-estar e disseminação de SCP-3003-1. Indivíduos infectados com SCP-3003-2 se dedicarão principalmente a atividades que acreditam beneficiar SCP-3003-1. Outras preocupações, como moralidade e autopreservação, só são preservadas se e quando forem funcionais para esse propósito. Atividades prazerosas são realizadas quando o indivíduo não consegue identificar um curso de ação que beneficie SCP-3003-1. Os indivíduos valorizam tanto a propagação imediata de SCP-3003-1 quanto a sobrevivência a longo prazo da espécie. Desenvolvimento de uma resposta de prazer a estímulos pertencentes a SCP-3003-1. Indivíduos infectados responderam positivamente a estímulos visuais, olfativos, auditivos e táteis que lembram SCP-3003-1 ou aos crescimentos característicos de sua forma parasitária. O condicionamento clássico é, até certo ponto, capaz de transferir essas sensações para outros estímulos. Comportamento hiperracional. Indivíduos infectados possuem capacidades de raciocínio drasticamente acima da média, que usarão para avaliar todas as informações disponíveis a fim de identificar o curso de ação que mais beneficia a SCP-3003-1. Indivíduos afetados se recusarão a considerar o valor ou a possibilidade de não apoiar SCP-3003-1. Embora indivíduos possam ser condicionados a se envolver em comportamento irracional em circunstâncias extremas, o comportamento racional sempre foi retomado em até 2 semanas. Supressão de emoções. Embora os indivíduos afetados sejam capazes de sentir emoções, estas raramente são colocadas em prática e são facilmente descartadas diante de novas informações. As demonstrações emocionais são frequentemente exageradas. SCP-3003-2 não consegue se reproduzir em humanos, e a maioria das células não sobrevive por mais de 30 dias. A recuperação completa ocorre dentro de 2 anos após a morte de todas as células. Infusões regulares de SCP-3003-2, ou, mais comumente, a implantação de SCP-3003-1, são necessárias para a presença contínua de SCP-3003-2 no corpo humano. SCP-3003-2 não está presente em populações selvagens de SCP-3003-1. Em vez disso, populações cativas de SCP-3003-1 são expostas antes de sua introdução ao SCP-3003-3 é composto por humanos genéticos.
Fisicamente, eles são indistinguíveis dos humanos. Experimentos demonstraram que humanos nativos da Terra e SCP-3003-3 são capazes de produzir descendentes viáveis. SCP-3003-3 possui aproximadamente 35% da diversidade genética dos humanos nativos da Terra. Isso se deve a aproximadamente 460 anos de reprodução seletiva sistemática para diversas características que tornam SCP-3003 adequado para hospedar SCP-3003-1, alta estatura, altos níveis de tecido adiposo, resposta reduzida à dor, etc., bem como para a saúde geral, ausência de doenças e deficiências geneticamente transmissíveis e resistência a doenças infecciosas comuns. Em 24 de março de 2017, o Comitê de SCP-3003-3 iniciou um projeto planetário para introduzir genes artificiais em SCP-3003-3 ao longo dos próximos 30 anos. Os objetivos declarados deste projeto são reduzir o consumo de recursos em 30%, induzir preventivamente imunidade a patógenos nativos da Terra e aumentar em 10 vezes o número de hospedeiros per capita de SCP-3003-1. Presume-se que essas mudanças constituirão o SCP-3003-3 como uma espécie distinta. Nenhum membro de SCP-3003-3 foi identificado como membro de SCP-1719-1. Estudos antropológicos completos de SCP-3003-3 estão sendo conduzidos atualmente. As informações neste documento têm como objetivo fornecer uma visão geral da organização de SCP-3003-3. Visão geral: SCP-3003-3 fala uma língua idêntica ao holandês, com exceção de várias diferenças de vocabulário. Nenhuma outra língua histórica falada em SCP-3003 possui equivalente na história da Terra. Nenhuma outra língua sobrevive em SCP-3003-3. SCP-3003-3 possui uma cultura dominante na qual todos os membros são introduzidos, com pequenas variações entre áreas de diferentes densidades populacionais, clima e indústria. Antes do surgimento do parasita SCP-3003-1, há cerca de 500 anos, SCP-3003-3 era uma sociedade mercantil mundana. Após a exposição, SCP-3003-3 destruiu ou assimilou a maioria das cerca de 7.000 outras culturas existentes na época. As restantes foram exterminadas durante um colapso ecológico em 1712, resultante da eliminação indiscriminada por SCP-3003-3 de espécies-chave que se alimentavam de SCP-3003-1, entre outros fatores. 95% dos habitantes de SCP-3003-3 vivem em áreas urbanas. Essas cidades têm uma população média de 30 milhões e geralmente estão localizadas em locais com clima ameno, distantes de litorais, vulcões ativos ou limites de placas tectônicas ativas. As cidades construídas por SCP-3003-3 são em grande parte fechadas, com uma única superfície quase plana na qual são cultivadas culturas alimentares e certos biomateriais. As cidades são projetadas com a intenção de maximizar a produtividade. Uma preocupação secundária é o revestimento de várias superfícies com um material que imita a aparência e a textura de SCP-3003-1, o que funciona como uma forma de entretenimento público. Os demais membros de SCP-3003-3 vivem em áreas rurais e são responsáveis por monitorar e manter o clima e a biosfera de SCP-3003, além de cuidar da agricultura complementar, mineração e produção de materiais. A organização e a arquitetura de qualquer comunidade rural são adaptadas a ocupações principais da comunidade em questão. Condições de vida: os filhotes de SCP-3003-3 são criados em grupos de 100 a 300 indivíduos por especialistas em saúde e educação. Os membros de SCP-3003-3 recebem o primeiro implante de uma instância de SCP-3003-1 entre 15 e 18 meses de idade, dependendo do tamanho e da saúde.
Instâncias adicionais de SCP-3003-1 podem parasitar SCP-3003-3 à medida que crescem, até os 17 anos, quando cada membro passa a hospedar aproximadamente uma instância a cada 3 kg de peso corporal. Após esse ponto, SCP-3003-1 adicionais são adicionados apenas para substituir instâncias mortas. Intervenção médica regular é necessária para mitigar os efeitos adversos associados a esse grau de parasitismo. Cada membro de SCP-3003-3, desde a infância, é regularmente submetido a uma série de avaliações de suas capacidades e talentos mentais e físicos. Essas informações são usadas para gerar atribuições relacionadas a ocupações, educação formal, espaço de moradia e necessidades de saúde. Adultos passam em média 10 horas por dia realizando sua ocupações, sendo o restante dedicado à automanutenção, descanso, alimentação, exercícios, etc., recebendo educação sobre diversos tópicos e participando de diversas formas de entretenimento. Esse entretenimento gira quase exclusivamente em torno da exposição a estímulos relacionados a SCP-3003-1. Formas comuns incluem tocar os caroços produzidos por seu parasitismo, no próprio corpo ou no de outra pessoa, ouvir gravações de áudio de enxames de SCP-3003-1, confinamento de corpo inteiro em vestimentas que simulam a textura da superfície de SCP-3003-1 ou visitas aos recintos de SCP-3003-1. Organização social. A maioria das decisões relativas à manutenção de SCP-3003, a vida de sua população e a operação cotidiana de SCP-3003-3 são tomadas por programas de computador projetados para essa tarefa. A interação humana limita-se principalmente ao design e à manutenção desses programas, bem como à geração de dados para eles. O sistema político de SCP-3003-3 é, portanto, diferente de qualquer outro praticado na Terra, no passado ou no presente. O comitê governante de SCP-3003-3 tem como principal tarefa coletar, ler e analisar diversos relatórios a fim de identificar potenciais iniciativas planetárias em situações pelas quais os programas mencionados não podem ser responsabilizados adequadamente. Suas conclusões são transmitidas à população em geral, que as cumpre por conta própria. A interação direta entre membros de SCP-3003-3 normalmente ocorre no contexto de suas ocupações e é usada quase exclusivamente para fins de coordenação de atividades ou compartilhamento de informações úteis. Isso pode ser explorado para fins de contenção. Como toda a interação humana ocorreu com outros membros de SCP-3003-3, os membros geralmente não estão familiarizados com o conceito de enganação, já que ele não serve a nenhum propósito em SCP-3003-3, e, portanto, é improvável que verifiquem independentemente qualquer informação que lhes seja dada. No entanto, testes demonstraram que os indivíduos são perfeitamente capazes de compreender a enganação uma vez apresentados à ideia. Desvios dos padrões sociais são muito incomuns em SCP-3003-3, com a maioria dos casos documentados sendo atribuídos a neurodivergências não identificadas anteriormente ou infecção incompleta por SCP-3003-2. Membros desviantes da população são tipicamente contidos por outros indivíduos próximos e levados à unidade apropriada, mais próxima para avaliação. A tecnologia de SCP-3003-3, particularmente SCP-3003-4, não é totalmente compreendida pela Fundação. Embora isso se deva em parte à natureza avançada da maioria dessas tecnologias, SCP-3003-3 reteve diversos avanços científicos e de engenharia como incentivo para que a Fundação tornasse a Terra habitável para SCP-3003-1. Catálogos completos dos avanços de SCP-3003-3 em medicina, ciência dos materiais e manufatura estão disponíveis nos apêndices 3, R, 3, S3, T, respectivamente. SCP-3003-3 é capaz de captar, de uma forma ou de outra, 1/10 da energia que lhe chega da Y 56.948.
A maior parte dessa energia é captada por usinas eólicas, solares e maremotriz localizadas nos desertos e oceanos de SCP-3003. Em situações em que essa energia é indisponível ou inconveniente, ela é frequentemente complementada com energia geotérmica e de fusão nuclear produzidas localmente. SCP-3003-3 desenvolveu vários métodos viáveis de energia de fusão, embora nenhum seja tão econômico quanto a energia solar em condições ideais. SCP-3003-3 desenvolveu computadores quânticos em exaescala que são usados para processar enormes quantidades de dados para elaborar e implementar políticas públicas. Embora a SCP-3003-3 afirme ter desenvolvido verdadeiras inteligências artificiais usando esses computadores, atualmente não permite seu uso ou criação por razões que não foram divulgadas à Fundação. Questionamentos extensivos sobre o assunto têm sido recebidos com hostilidade. O tabu contra a inteligência artificial também impediu a automação generalizada, exceto em indústrias onde os retornos são excepcionalmente altos. Além disso, embora a SCP-3003-3 tenha a capacidade de implantar robôs avançados para auxiliar na maioria das tarefas sem violar esse tabu, quase nenhum é usado. As culturas produzidas por SCP-3003-3 foram extensivamente modificadas geneticamente para garantir resistência, tolerância a doenças, eficiência de espaço, eficiência de recursos e valor nutricional. Para tanto, apenas 3 espécies são cultivadas para alimentação, todas sendo organismos fotossintéticos sésseis análogos às plantas. Diversos métodos de processamento e combinação são utilizados para criar alimentos básicos para a SCP-3003-3, com propriedades adequadas a diferentes situações. Vários satélites foram lançados por SCP-3003-3 para fins de pesquisa e comunicação. SCP-3003-3 é capaz de, mas raramente realiza, viagens espaciais. Nessa área, sua tecnologia não excede substancialmente a disponível para a Fundação. Todos os outros planetas orbitando IP56948 foram visitados por SCP-3003-3 em inúmeras ocasiões, com 11 indivíduos vivendo permanentemente em um habitat artificial no terceiro planeta a partir da SCP-3003-4 SCP-3003-4 é uma instalação capaz de criar buracos de minhoca entre um aparato em seu centro e qualquer outro ponto no espaço. SCP-3003-4 ocupa 113 km de uma região polar de SCP-3003, de outra forma não utilizada. A maior parte dessa área é dedicada à criação e ao transporte de diversas formas de matéria exótica, bem como a criação de breves pulsos de laser na faixa de 10 a 40 watts, a fim de estabilizar buracos de minhoca para maior longevidade e capacidade de travessia. Por razões que ainda não estão claras para a Fundação, isso não tem efeito sobre o local-alvo, exceto pela ligação entre os dois locais. Cada ativação de SCP-3003-4 requer aproximadamente 1 zetajoule, 21 joules, de energia. Em comparação, o consumo anual de energia da Terra é de aproximadamente 0,5 ZJ, enquanto o SCP-3003-3 consome cerca de 833 ZJ por ano. SCP-3003-3 tem usado o SCP-3003-4 principalmente para examinar planetas que identificaram como candidatos à expansão, embora também tenham explorado a possibilidade de usá-lo para coleta de recursos. SCP-3003 uma instância de SCP-3003-1 interagindo com a flora nativa da Terra. SCP-3003-2